Boa tarde, agora você acompanha o Conexão Porto Indústria. A COSCO Shipping, gigante chinesa com atuação mundial no transporte marítimo, enviou na última segunda-feira ao CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, uma manifestação técnica contestando as recomendações do Tribunal de Contas da União sobre o leilão do Tecon Santos 10 no Porto de Santos. O TCU sugeriu a proibição da participação de armadores no certame em dezembro do ano passado para assegurar neutralidade concorrencial e evitar casos de verticalização. Maria Cristina Gontijo, especialista em Direito Marítimo e Portuário e professora universitária, comentou o caso. Vamos ver. É pertinente lembrar o seguinte: todo esse processo em relação ao Tecon 10 e ao leilão do Tecon 10 se inicia quando a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, órgão do Poder Executivo, agência reguladora do Poder Executivo, ela determina que certa empresa de navegação não participe do leilão do Tecon 10. Isso, claro, dá origem, posteriormente, a ações que culminam por parte de uma decisão do TCU, que é o Tribunal de Contas da União, órgão que exerce a fiscalização sobre o Poder Executivo, e o TCU determina efetivamente, numa decisão considerada salomônica, que as empresas de navegação ou empresas de armação, os armadores, que têm controle de terminais portuários, não participem da primeira fase. Contra essa decisão do TCU, que determinou que o leilão que será publicado ainda determine que empresa de navegação seja com terminal no Porto de Santos ou sem terminal no Porto de Santos, ou seja, empresa de navegação que seja dona ou não de terminal no Porto de Santos, não poderá participar desse leilão do Tecon 10. Então, contra essa decisão, uma empresa de navegação, ela se insurge, já que o TCU ele decidiu que nenhuma empresa de navegação poderá participar da primeira etapa do leilão, somente eventual segunda fase. O CAD foi acionado, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O CAD ele não é a ANTAC, ele não é o TCU, ele é um órgão do Executivo Federal que trata de defesa econômica e questões que afrontam a livre concorrência. E nesse caso específico, a empresa de navegação que provocou o CAD a se manifestar, ele até então não havia se manifestado ainda, a empresa provoca o CAD a se manifestar tanto em relação a questões de verticalização, a eventuais prejuízos ou não da verticalização, quando a empresa de navegação é dona do navio e também dos terminais no Porto de Santos, como já existe, e também no caso de empresas que não sejam donas de terminais e sua eventual participação, dentre outras situações. Então, esse é o ponto principal, que foram os pontos principais abordados nesse pedido para o CAD. E, claro, é uma pressão política exercida contra o governo federal, contra o Executivo Federal, e que, em eventual publicação do edital do leilão, já existe a possibilidade, a previsão de empresas de navegação contestarem esse edital desse leilão judicialmente. E mesmo com a queda no volume embarcado, o café brasileiro bateu recorde de faturamento no mercado internacional. No ano passado, o país exportou menos sacas por causa da bienalidade negativa da safra, mas a valorização do produto garantiu uma receita histórica de mais de 15 bilhões de dólares. O Brasil exportou 40 milhões de sacas de café em todo o ano passado, queda de 21% em relação ao ano anterior, impacto provocado principalmente por ser um ano de bienalidade baixa, com menor colheita. Apesar disso, o faturamento foi histórico, 15,6 bilhões de dólares, crescimento de 24% quando comparado a 2024. Não é surpresa, nós já vínhamos noticiando, porque 2025 foi um ano com menor disponibilidade de café, menor nível de estoques, uma safra 2025 colhida inferior em volume à safra 2024. E com isso, o Brasil, sendo o maior produtor, o maior exportador e segundo o maior consumidor da bebida, com essa pressão sobre os estoques, sobre a disponibilidade de cafés, os preços foram muito expressivos. E por causa disso, nós tivemos recorde na nossa série histórica, na nossa balança comercial. As nossas receitas com café externas foram de 15,6 bilhões de dólares, mais 24%, o que representou 87 bilhões de reais. E dessa forma, o café sozinho representou 9,2% de todas as exportações do agronegócio brasileiro em 2025. Os investimentos em tecnologias têm ajudado na melhor qualidade do grão e na conquista de novos consumidores pelo mundo.
De acordo com o relatório do Conselho dos Exportadores de Café, o país exportou para 121 destinos. Destaque para a Europa. A expectativa é fortalecer ainda mais o continente com o acordo comercial recém-assinado com o Mercosul. Representou 44% de tudo que nós exportamos para o mundo. E por que é tão importante falar de União Europeia, o principal bloco econômico para o mercado de café? Porque nós assinamos e consolidamos um grande avanço em relação ao acordo comercial União Europeia-Mercosul. 2 blocos que vão se tornar o maior acordo do mundo, com mais de 700 milhões de pessoas envolvidas e mais de 22 trilhões de dólares de produto interno bruto. Então, muito importante para gerar integração econômica, investimentos industriais, investimentos em inovação tecnológica nas 2 vias. A Alemanha foi o país que mais comprou o grão. Os Estados Unidos, por causa do tarifaço, caíram para a 2ª posição. Itália, Japão e Bélgica completam o top 5. Lá no dia 20 de novembro, nós conseguimos a isenção para os cafés verdes e cafés industrializados. Porém, o café solúvel não foi contemplado. Então, a gente ainda sofre com 50% de taxação. Por isso, o Brasil ainda segue prejudicado pelas tarifas. Diante disso, a Alemanha passou a ser o país que mais importou os cafés do Brasil ao longo de 2025. Foram 5,4 milhões de sacas. Para a Alemanha, nós retraímos também os impactos quando comparado a 2024, mas diante dos impactos do tarifaço, a Alemanha passou a ser a primeira colocada. Apesar dos recordes, a defasagem na infraestrutura dos portos ainda prejudica os agricultores e gerou um prejuízo de 61 milhões de reais, principalmente pelo atraso dos navios. É importante observar, que as cargas, como nós conversamos com vários outros setores, não é café que tem problema. Todos os setores têm problema. E o que nós temos ouvido de todas as instituições é que todos os setores estão procurando formas e portos para escoar a sua carga, uma vez que o Porto de Santos realmente tem esse gargalo e os prejuízos para os exportadores estão ficando insustentáveis. O café arábica foi a variedade mais exportada pelo Brasil, com 32 milhões de sacas, volume que equivale a 80% do total. Os cafés que possuem certificados de práticas sustentáveis, qualidade superior ou especiais responderam por 20% do comércio internacional. E os nossos cafés diferenciados estão realmente se mostrando para o mundo. O café diferenciado é aquele com selo e normas de sustentabilidade ou selos e qualidades da parte de qualidade ou boas práticas agronômicas. Nós exportamos 8,15 milhões de sacas de cafés diferenciados, com ágio de 11,5% em relação aos naturais médios. Isso gerou para nós 3,5 bilhões de dólares da receita cambial. Mais de 20% de todo o faturamento se deve aos cafés diferenciados. Então, nós estamos sempre nessa batalha de promover os cafés do Brasil, mostrar a nossa sustentabilidade, a nossa qualidade e agregar sempre mais valor pelas boas práticas. O próximo ciclo ainda é de incertezas, mas com expectativa de uma maior colheita. As perspectivas para o Conilon dão conta de que nós teremos safra entre um pouco menor a igual, a os que pensam que pode ser até um pouco maior, mas eu diria que talvez aí com esse calor que está fazendo, pode ser que a gente tenha uma safra de Conilon um pouco menor. Obviamente que no Arábica as perspectivas são muito melhores, até porque essa safra foi bem difícil. Estamos falando isso aqui considerando condições climáticas favoráveis aqui até as colheitas de Arábica e de Conilon e Arábica, na sequência. Mas, sem sombra de dúvida, que a expectativa do mercado é que nós tenhamos uma produção muito maior. Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã no horário normal, 7h30 da noite. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.